Meu nome é Ângela Marianieri, eu sou professora de matemática, formada em matemática e física, também tenho curso de pedagogia. Nessa maravilhosa escola eu fui aluna, professora e diretora. Hoje, apesar que eu me aposentei em 2003, eu voltei à rede pública, comecei do zero e hoje eu já somam assim mais de 40 anos de magistério. E eu sou muito gratificada por isso. Olha, eu me recordo que eu cheguei nessa escola em 1968, por aí, ainda quando nós tínhamos o antigo ginásio. Na minha época, tudo que a gente tinha de interessante, né? A gente não tinha TV colorida, não tinha celular. Era um mundo muito diferente, era um mundo onde a gente realmente, a gente compartilhava as coisas na fala, a gente conversava muito. Então, estudar na Monsenhor Nora era um privilégio muito grande. Nem todos tinham essa oportunidade. Realmente era para os melhores, quem queria, quem gostava de estudar. Eu vejo que hoje o meu despertar em tudo o que eu fiz, porque eu fiz vários cursos na Unicamp, tudo, então eu vejo assim, todo o meu interesse eu devo aos bons professores que eu tive nessa escola. Nós hoje, com a nova tecnologia e com o avanço dela, nós temos tudo à mão. Então eu vejo assim, a gente tem que pensar no amanhã, o que eu quero ser, o que eu vou representar no meu futuro. Então aí correr atrás e dedicar, porque a gente faz aquilo que o eu da gente fala. Eu quero ser tal coisa e correr atrás. Na minha época era tudo diferente, né? Eu via assim, a gente sempre é mais em alguma matéria, em alguma coisa. Então eu tive assim, uma professora de biologia fantástica, a dona Norma Kroll. E um dia, eu não sei que resposta que eu dei para ela de bicho, que ela estava tendo uma aula de bichos, falando do comportamento. Daí eu não lembro o que eu falei para ela, que ela falou assim para mim: Ângela, você está além do seu tempo. E eu tenho certeza que lá na frente você vai descobrir muita coisa. E a partir daí eu procurei me interessar mais pelas coisas cada vez mais. E eu tinha um colega de classe, não lembro o nome dele, que esse me marcou muito. Ele chegava de segunda-feira, não porque eu fui em tal lugar, eu fui em tal lugar, eu fui em tal lugar. Aí eu cheguei, eu contei para meu pai isso. Eu falei, nossa, mas eu tenho um colega de sala, assim, assim. Ele falou, não, minha filha, eu tenho certeza que ele lê o jornal todo final de semana. Então eu também. Eu passei a ler o jornal todo final de semana. Na época que eu estive aqui como aluna, a escola era perfeita, porque a gente tinha horário de entrada, horário de saída, era um uniforme, todo mundo era igual, sabe? Então eu vejo assim, tudo funcionava, tudo. Não tinha brigas, não tinha rivalidade, tudo era compartilhado. Eu não digo assim, se não era perfeito, era quase perfeito. Eu gostaria que as criancinhas aprendessem a ler lá de pequenininhas e não manipular no celular. Assim, não pular as etapas da infância, viver a infância. Olha, apesar que eu amava números, o meu professor favorito era um professor de português, o seu Flávio Giuliani.
Nossa, ele falava de uma forma, ele se expressava em literatura que parecia que ele estava lendo as obras ali para gente. Fantástico. Eu vejo que hoje a escola não tem muita vivência não, porque hoje as pessoas estão fechando em você, sabe? As pessoas estão fechadas. Interessante que não tenham interesse pessoal e nem interesse para o grupo. As pessoas são elas, não compartilham mais nada. É o que eu disse lá no começo. Eu vejo que às vezes eu devo o que eu sou a essa escola, porque realmente foi uma fonte que não tem explicação, os professores que eu tive nessa escola. Olha, o maior desafio na minha formação foi passar no vestibular, porque tudo era muito concorrido, muito difícil, e as oportunidades eram para poucos. Então, realmente, você tinha que ser melhor. Olha, na nossa época, tudo era feito em grupo, tudo. Aqui na escola, ela tinha laboratório de física, de ciências, e a gente ia para o laboratório. Eu lembro que uma vez eu me recusei em entrar no laboratório, porque lá numa prancheta tinha uma barata morta, e eu tenho horror a baratas. Isso me marcou. Eu não gosto de baratas. Era assim. Aí tinha as famosas aulas de anatomia. Então, por exemplo, ia lá falar da cobra, tinha as cobras naqueles vidros com formol, não sei o que era para conformar. Ia falar de rato, então era assim, era bem como hoje é muito diferente, né? A gente abre a internet e tem tudo lá. E como não tinha, a gente tinha os bichinhos lá. E nesse dia tinha lá que ia falar de animais, e agora o nome desses animais, eu sei que tem barata, escorpião, tinha mais alguma coisa, mas a hora que eu vi aquela barata na prancheta, eu me recusei em ficar lá, não fiquei. Olha, das amizades, como que a gente tinha amigos na escola, porque a gente compartilhava tudo, não só o saber, eles faziam parte da nossa vida também. Olha, não vou dizer assim que tem contato permanente, porque eu sou de Mogi-mirim, mas eu não moro em Mogi-mirim, né? Depois que eu me casei, eu fui para Mogi Guaçu. Então, todas as vezes que eu venho à cidade, que eu venho em algum evento da escola, alguma coisa, a gente se encontra sim. E nessa escola, eu dei aula de 78 a 82. Quando eu saí da faculdade, aqui foi a primeira escola que eu vinha dar aula. Eu lembro que quando eu cheguei na porta, que eu fui recebida pelo inspetor Fúvio, ele falou: nossa, você saiu daqui uma menina ontem e hoje está voltando como professora. Eu fui muito bem recebida pela diretora da escola e por aqueles que tinham sido meus professores. Aí os meus professores eram meus colegas de trabalho. Me orientavam, me sugeriram e foi muito bom o retorno. Depois, em 82 teve o concurso, teve o concurso antes de 82, eu já prestei o concurso, eu passei e me efetivei na escola Padre Armani e fiquei lá até aposentar. Mas no ano de 99, eu vim para essa escola como diretora. Foi a primeira escola que eu fui diretora. Aí eu fiquei aqui em 99 e 2000. Ainda eu encontrei professores do meu tempo, poucos, mas encontrei, convivi com eles. E também eu tive o prazer de conhecer o professor Antônio Carlos, que logo ele também se tornou professor efetivo aqui. Eu o convidei depois de um tempo, ele foi meu vice-diretor. E nós trabalhamos juntos para muitas coisas na escola.
Por exemplo, a primeira sala de informática que essa escola teve, ela foi doada pela empresa Eaton. Quando a Eaton chegou em Mogi-mirim, nós fizemos ofícios, nós pegamos assinaturas e eles doaram acho que uns 20 computadores. E festas internas na escola, sabe, movimentos. Brasil 500 anos nós comemoramos, foi uma maravilha a comemoração. E ficou. Eu lecionava matemática, que eu dei matemática e algumas aulas de física. Eu tive, sim, vários bons alunos, mas não lembro o nome deles, não. Eu lembro muito um que foi meu colega até de classe, né? E depois eu encontrei com ele. Hoje ele é médico, Dr. Alexander Baleche. Que mais? Aí eu lembro que tinha uma turma, eu entreguei o certificado para eles. O Celso Guarnieri, que hoje é um bom dentista. Que mais? Olha, eu sei que tem dentistas, médicos, bons advogados, promotores que se formaram nessa escola. Bons professores que levaram em frente o legado da escola. Mais memorável, eu lembro que em 99, a escola Padre Armani, ela se destacou assim, sabe, por mérito, pelo desenvolvimento dela. E a escola Monsenhor Nora também, então foi muito gratificante. Olha, o maior desafio foi que a escola Monsenhor Nora, ela tinha mais de 3.000 alunos, nós tínhamos curso normal, nós tínhamos um centro de línguas chamado, que era o CEL, né? Onde ele era muito concorrido para administrar tudo isso, porque na verdade eram 3 escolas dentro de uma, né? A escola regular, o centro de línguas e o curso normal, e tínhamos só um inspetor de aluno, o nosso querido Ted, que ficou anos e anos aqui nessa escola. A paixão dele era essa escola. E interessante que tudo dava certo, não tinha brigas, não tinha isso, não tinha aquilo, tudo dava certo. Éramos eu, Ted, meu vice-diretor Antônio Carlos, e também eu tinha uma vice maravilhosa, a Joyce Antero. Então, e dava conta de tudo nessa escola, porque essa escola era uma mini cidade. Estudar na Monsenhor Nora era um privilégio. Ah, foi fantástico. Eu dei aula, né? Eu cheguei, eu me apresentei na sala, contei já, né, que eu tinha vindo, que eu era uma ex-aluna da escola, e que todos, que daqui poderia sair qualquer bom profissional, dependia deles e eu estaria sempre com eles naquilo que fosse preciso. E foi muito bom. Eu vejo assim que ser professor é muito bom. Eu não esqueço disso nem um minuto, porque eu vejo assim, os professores, eles servem de espelho para a gente, né? Hoje a gente pode achar que o professor é chato, que o professor é isso, que o professor é aquilo, mas no amanhã a gente vai lembrar, olha, tal professor me deixou tal coisa, eu me lembro que o professor me disse isso, sabe? Aos alunos de hoje, eu gostaria de deixar o seguinte: a tecnologia é importante, mas o saber, o desenvolver o seu ideal é mais grandioso. Então, eles têm sim que fazer uma reflexão. O que eu vou ser? O futuro está aí, né? Hoje são adolescentes, mas até os 21, 22 anos, eles têm que ter uma formação definida. Então, eles precisam se autoanalisar e verificar o que eu vou ser.
Ah, sim, eu gostaria de dizer o seguinte, que essa escola Monsenhor Nora, ela formou a maioria dos cidadãos que estão nessa cidade hoje, que são pessoas assim idôneas, que são pessoas de nome, profissionais excelentes que nós temos, e eu tenho certeza que foi o legado dessa escola que abriu os caminhos. Foi uma escola, né, que sempre foi gigantesca, assim, invejável, procurada, e estudar nessa escola sempre foi privilégio. Não, sabe, todo mundo queria ser aluno da Monsenhor Nora, porque sabia que em algum lugar ia chegar. Mesmo quando eu saí daqui em 2000, a escola fazia filas, nós tínhamos filas para matrículas e muitos ficavam na reserva, porque não cabiam todos aqui. E eu acredito, né, que se essa escola continuar em pé, com o nome que sempre ela teve, um bom trabalho com alunos, mostrando o que a escola é, o que a escola pode oferecer, ela vai continuar sempre sendo a majestosa e a grandiosa Monsenhor Nora.